seja muito bem-vindo a esse ambiente virtual da Igreja Multi. Meu nome é Aline Correia e é realmente um privilégio ter você por aqui. A Multi é uma igreja que está em etapa de plantação e nesse momento as nossas celebrações acontecem mensalmente de forma 100% online. E nós cremos que não é por acaso que você está aqui. Hoje nós vamos ter um momento de adoração e também a continuação da nossa série de mensagens, Boas Notícias. Aproveite e envie essa mensagem para um amigo e nos siga também nas redes sociais, @igrejamulti. Por lá você pode ficar por dentro da nossa visão, da nossa missão, dos nossos valores, um pouco sobre nós também. Mas uma coisa eu já posso te dizer. Tudo que nós fazemos aqui na Multi passa pela nossa missão, que é te ajudar a viver e a compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. E uma das maneiras pelas quais nós compartilhamos a nossa fé e celebramos Jesus é através das canções. Então vem celebrar junto com a gente. Como é bom estender esse convite de celebração a você. Nós cremos, como vocês já sabem, que as canções são um meio efetivo de compartilhamento da nossa fé e também de celebração a Deus, a Jesus. E essa música que nós vamos cantar agora, ela é muito especial porque ela está baseada no relato de Marcos capítulo 4. Uma história, um relato que não apenas é digno de ser contado, mas de ser cantado. Que isso possa, trazer convicção ao seu coração, alimentar a tua fé e te levar a exaltar Jesus. Paz, me dê tua paz. O vento cessará ao ouvir teu chamar. Voz domina céus e mar. A tempestade em mim, ao te ouvir, cessará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, és o ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez. Louvarei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, Cante com a gente. as trevas estremecem. Jesus, Jesus, O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus.
Deus, nos dá essa fé autêntica, Pai, em quem o Senhor é, no Teu poder. O Teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. O Teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Uau, é muito legal ter você conectado aqui com a gente. Obrigado por ter tirado esse tempo para a gente ter uma conversa autêntica em torno da palavra de Deus. Como vocês sabem, nós estamos no meio de uma série de mensagens chamada Boas Notícias. E na última celebração, nós tivemos o privilégio de refletir um pouquinho sobre a boa notícia de João 3,16. Vale lembrar que essa mensagem ela está no nosso canal no YouTube, então se você ainda não escutou, você pode conferir na íntegra. Demorou? E se você já conferiu essa mensagem, Deus falou algo ao seu coração, você foi impactado, abençoado de alguma maneira, vamos fazer um combinado? Pega esse link e dispara para alguém especial, para que você também seja um canal de boas notícias. Hoje, nós vamos dar sequência a essa série através do texto de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 a 41. E se tem alguma coisa que mexe muito comigo, que me traz esperança, expectativa, toda vez que a gente abre a palavra de Deus, à medida que a gente está refletindo sobre a palavra de Deus, é que existe uma promessa de que ela nunca volta vazia. Ou seja, toda vez que a palavra de Deus é exposta, o Espírito de Deus sempre está fazendo algo a partir da sua palavra. E isso deve trazer expectativa não simplesmente para mim, nesse momento de exposição, mas para você que está recebendo a palavra de Deus. Ou seja, nos próximos minutos, existe uma grande oportunidade, uma oportunidade muito especial, de você ser não apenas impactado, mas transformado pela palavra de Deus, pela boa notícia que nós vamos compartilhar hoje. Se você não está familiarizado com o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho muito legal, porque em alguns momentos ele se assemelha muito com um filme de ação. Ou seja, nesse evangelho nós temos a descrição ministerial e da vida de Jesus por meio das suas ações. No evangelho de Marcos nós temos a apresentação de quem Jesus é por meio das ações de Jesus. E de vários acontecimentos extremamente épicos que ele e os seus discípulos vivenciaram. Então, é um evangelho extremamente intenso. E nós vamos ler esse relato no capítulo 4, que traz para a gente uma cena
em que os discípulos de Jesus foram surpreendidos com uma má notícia, com uma péssima notícia, de maneira súbita, inesperada. E o curioso é que logo na sequência, em alguns instantes, eles foram surpreendidos por uma boa notícia, que virou completamente o jogo daquela situação. E você precisa se lembrar que o Evangelho de Marcos, ele se assemelha muito a um filme de ação. Então, tem muita coisa rolando. Foi um dia épico para os discípulos e para Jesus. Jesus estava ensinando multidões, estava fazendo grandes maravilhas. E, ao anoitecer, nós temos aqui o início do relato, no versículo 35. Eu quero ler com vocês. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar da Galileia. Então os discípulos, com Jesus a bordo, eles partiram e deixaram a multidão para trás. O curioso é que alguns dos discípulos, eles tinham provavelmente uma experiência de navegação com a pescaria, e à medida que Jesus dá essa orientação para eles, provavelmente houve algum tipo de cálculo de risco na cabeça desses discípulos. Final de dia, depois de tanta coisa que rolou, nós estamos cansados. Jesus também precisa descansar e agora a gente vai ter que navegar. E existia um risco muito grande naquela região de tempestades se levantarem de maneira súbita. Não por uma questão sobrenatural, mas por uma questão natural. O Mar da Galileia, ele era o cenário propício para que tempestades se levantassem de maneira súbita. Alguns distúrbios atmosféricos que acontecem ali naquela região, massa de ar quente, massa de ar frio, se chocam e, de repente, sem aviso prévio, tempestade. E os discípulos provavelmente fizeram esse cálculo de risco. Mas Jesus havia dado orientação e eles se submetem, e eles sabem que eles precisam de fato atravessar. E olha só, no versículo 37, a gente tem a chegada dessa má notícia. Logo, imediatamente, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco. Lembre-se, filme de ação, mas pessoas reais numa situação real, extremamente intensa. As ondas começaram a arrebentar contra o barco, que começou a se encher de água. Cara, o barco estava quase afundando, e o desespero começou a bater a porta. E aí no versículo 36, a gente tem o contraponto. Jesus está dormindo. E deve ter sido uma cena para os discípulos muito constrangedora, do tipo, cara, tempestade, o caos ao redor deles, e o mestre, aquele que deveria estar à liderança, à frente, ele está dormindo. Tipo assim, eles devem ter começado a se perguntar, quem que vai acordar Jesus? Porque, cara, Jesus está dormindo, não é possível. Olha a tempestade, o que está acontecendo aqui? E Jesus parece que não se importa com a gente. E aí Marcos, ele compila todo esse diálogo, esses gritos talvez, esse desespero dos discípulos numa frase muito cirúrgica. Olha lá no versículo 36 comigo. Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa? O Senhor não se importa? Será que a gente vale tão pouco assim? Eles estão desesperados e eles começam a lançar acusações contra o caráter de Jesus, contra a liderança amorosa de Jesus. Eles estão inquietos com tudo que está acontecendo, não só com a tempestade, mas com a tempestade que está sendo gerada dentro deles à medida que eles olham para Jesus e eles não estão conformados com essa situação. Não é possível, Jesus está dormindo, está descansando, a gente está tirando água do barco. E olha só a sequência. Então Jesus ele acorda no meio dessa gritaria toda e ao invés de olhar para os discípulos, ele olha primeiro para a natureza, para a tempestade, para as ondas, para o vento. E ele diz assim, silêncio, aquiete-se. E aí depois que o vento parou e as ondas se aquietaram, no versículo 40 a gente tem Jesus virando agora para os discípulos e dizendo, por que é que vocês estão com medo? Parece uma pergunta óbvia pra caramba, né? Hello, tempestade, caos, você com uma liderança talvez um pouco estranha. Por que a gente está com medo? Jesus, ele é firme. Por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? E aí o versículo 41 diz que os discípulos estavam com uma postura de pavor. Ou seja, medo primeiro diante da tempestade e agora pavor diante de Jesus. Diante daquilo que Jesus havia realizado. E eles diziam uns aos outros, quem é este?
Quem é este? Cara, o mar obedeceu. Vocês viram o que rolou aqui? O vento obedeceu Jesus. Quem é este? E aí eu quero perguntar para você o seguinte: qual será que é a boa notícia que esse texto traz para a gente? Qual é a boa notícia que você acha que esse relato comunica para a gente? E esse é um texto muito conhecido no meio cristão. Eu escutei essa história por várias vezes enquanto eu era criança. Eu amava essa história. E, na maioria das vezes, a interpretação que a gente tem desse texto é uma interpretação mais alegórica. Eu sei, um papo meio de nerd, mas vou te explicar. Uma interpretação alegórica propõe o seguinte método de interpretação. Além daquilo que é literal, além daquilo que está no texto expresso, no relato dessa cena, a gente encontra, talvez, alguns significados que estão ocultos, embutidos por trás daquilo que está sendo relatado. Ou seja, para algumas pessoas, os discípulos, nesse texto, eles representam a mim e a você. A tempestade, ela não é simplesmente uma tempestade natural. Ela pode estar carregada de significados, por exemplo, como uma confusão que você se meteu recentemente, um dilema na sua vida, na sua trajetória familiar, profissional, algum problema súbito que surgiu na tua vida. E a boa notícia que geralmente é extraída com esse método alegórico é que, assim como Jesus acalmou a tempestade quando os discípulos recorreram a ele, se eu e você, a gente tiver fé e, cara, insistir com Jesus, acordar Jesus no meio da nossa tempestade, ele vai resolver todos os nossos problemas. Ele vai acalmar as nossas tempestades. Mas o que eu quero propor para você é uma reflexão um pouco mais profunda, para a gente não dar significado ao texto, além daquilo que ele propõe trazer para a gente como boa notícia. E eu garanto que a boa notícia que o texto traz para a gente, ela é infinitamente maior do que simplesmente resolver os seus problemas aqui e agora. Eu quero voltar no versículo 41 com vocês, porque a resposta para essa pergunta, qual é a boa notícia que Marcos 4 traz para a gente, ela vai começar a se evidenciar para a gente a partir da indagação que os discípulos fizeram no final desse relato, que foi: quem é este? Quem é este homem? Quem é Jesus? E se a gente voltar 2 capítulos no Evangelho de Marcos, antes desse relato, a gente vai perceber que essa indagação, quem é este? Quem é Jesus? Ela surgiu também em outros momentos, por outras pessoas. À medida que as pessoas observavam Jesus em movimento, à medida que elas viam os atos sobrenaturais que Jesus performava, à medida que elas escutavam os ensinamentos de Jesus, essa indagação ela era comum. Ela surgia. Quem é este? E 2 capítulos antes desse relato que a gente está lendo, alguns amigos levam um paralítico até Jesus, para que ele fosse curado. E Jesus, cara, ele causa ali naquela cena, porque ele não só cura o paralítico. Antes de realizar o milagre, ele diz: os seus pecados estão perdoados. E a multidão que estava acompanhando toda essa cena fica tipo: meu, quem é esse homem para perdoar pecado? Os líderes religiosos, eles ficaram furiosos, indignados, revoltados com aquilo que Jesus não apenas fez, mas o que ele afirmou que ele poderia fazer. E aí Jesus cura o paralítico na sequência para provar que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Quem é este? Com muita frequência, essa indagação ela se levanta. E, para nós, essa indagação é extremamente relevante, porque em muitos momentos da nossa caminhada cristã, nosso relacionamento com Jesus, diante daquilo que ele nos propõe, diante daquilo que nós enxergamos na palavra, sobre os seus ensinamentos, sua vontade para as nossas vidas, nós também temos algumas reações estranhas. E diante de Jesus, às vezes nós nos perguntamos: quem é este?
Quem Jesus pensa que é, cara, para opinar nessa área e nessa outra área da minha vida? Quem é este? Além dos nossos questionamentos a esse respeito, a sociedade ao nosso entorno também está se questionando com muita frequência quem Jesus pensa que é, quem é esse homem. E não é incomum que a gente encontre pessoas tentando adequar Jesus a categorias às quais ele não pertence. Então, quem é este? Quem é Jesus? Você já se fez essa indagação? Tem um teólogo, cara, que eu curto muito o trabalho dele, é o Sproul. Ele dizia que à medida que a gente começa a se relacionar com Jesus, com o Jesus real, essa inquietação ela se levanta. E a gente começa a se perguntar, quem é este? Quando Jesus nos ofende, talvez, essa inquietação ela se levanta. Quem é este? Quando Jesus nos assusta com aquilo que ele faz, essa inquietação se levanta também. E o Sproul diz que há uma tentação muito significativa na nossa caminhada de brincar de tesouro e cola. Ou seja, à medida que eu começo a conhecer Jesus e eu vou me surpreendendo, eu vou, cara, retendo tudo aquilo que é incrível, que traz encorajamento para a minha vida, para a minha jornada, mas aquilo que às vezes me incomoda, eu sou tentado a pegar uma tesoura e dar uma leve recortada e substituir, colar uma outra característica que não está alinhada com o Jesus real. E essa é uma tentação, cara, significativa. Você já passou por ela? Eu já passei por ela. Se a gente começa a brincar de tesoura e cola, a gente vai sujar a nossa mão com cola em algum momento. E a gente vai acabar construindo uma resposta para essa indagação, quem é este? Quem é Jesus? Que é fictícia. E se eu começo a me relacionar com um Jesus que não é real, eu estou suplantando o Jesus real com um Jesus imaginário. E ele fala uma coisa muito pesada. Sabe o que isso significa? Que tem muitas pessoas por aí se relacionando com o anticristo e não com o Cristo. Cara, que pesado. Tipo, quando a gente fala em anticristo, nossa cabeça talvez viaja para Apocalipse, a gente já pensa em um monte de coisa, mas ele traz uma definição tão clara. Qualquer Jesus moldado a partir das nossas conveniências, preferências, a nossa cosmovisão, nossas preferências talvez políticas, os nossos planos, ele se torna um anticristo. E isso é muito sutil. E nos relatos do Novo Testamento, a gente vai ver essa indagação sempre partindo de 3 ângulos principais. Ou através de um ângulo de, cara, horror, medo, tipo, quem é este? Meu Deus! Tipo, quando Jesus expulsa alguns demônios e envia os demônios para os porcos, num rolê dele com os discípulos, a cidade fica apavorada e fala assim, cara, sai fora, a gente não quer ter nada contigo. A gente não quer ter parte com você. Medo. Medo. Mas também misturado com uma revolta. Então, o outro ângulo pode ser uma perspectiva de ódio, de indignação. Tipo, quem você pensa que é? E tem um outro ângulo, que é o ângulo da adoração. O ângulo do reconhecimento que leva a gente a ficar maravilhado com a resposta dessa indagação, com quem é Jesus. E esse relato em que Jesus acalma a tempestade traz para os discípulos essa experiência que parte do medo, do pavor. Eles estão assustados. E com razão, porque não é simplesmente o milagre que Jesus performou, não é o que ele fez, mas também como ele fez. Eu disse para vocês que a tempestade ela se levantava ali no Mar da Galileia de maneira natural, de maneira súbita. Então, não há nada de sobrenatural na tempestade em si. Mas o milagre que Jesus realizou, controlar o clima, cara, isso é sobrenatural. E sobrenatural também é o resultado do milagre dele. Porque a tempestade, geralmente, ela cessa de maneira progressiva. Primeiro, os ventos se acalmam, depois as ondas começam a se acalmar. E o relato de Marcos 4 diz que, na verdade, a tempestade cessou imediatamente, houve calmaria. Então, o que Jesus fez trouxe grande pavor. Mas como ele fez? Os judeus, na tradição espiritual, eles
valorizam muito, cara, muito os ritos, os rituais, porque eles entendem que existe uma diferenciação entre capacidade divina e capacidade humana. Ou seja, o ser humano, para performar qualquer tipo de milagre, ele precisa necessariamente da boa mão de Deus sobre ele, para que aquilo se torne possível. E Jesus, ele dá ordem ao vento e ao mar sem nenhum tipo de oração. Você prestou atenção nisso? Ele não conversa necessariamente com Deus Pai, ele não proclama ali uma grande oração para que a tempestade cesse. Ele fala, aquiete-se, e a natureza responde a Jesus. Ou seja, os discípulos estavam, cara, apavorados. A mente deles deve ter bugado diante daquilo que eles presenciaram. No Antigo Testamento, essa distinção entre capacidade divina e capacidade humana, ela é ressaltada com muita frequência. E uma frase que exemplifica isso para a gente, em vários versículos, é a seguinte expressão: quem é como o Senhor? Quem é como o Deus de Israel, que faz isso, aquilo e aquilo outro? Ninguém é como Deus de Israel. Ninguém é como Deus Criador, que realiza grandes coisas que estão além da capacidade humana. Moisés, logo após a travessia do Mar Vermelho, ele compõe uma canção, lá em Êxodo, capítulo 15, e no versículo 11 essa expressão ela vai aparecer, do tipo, quem é como o Senhor? Quem é como Deus de Israel? Olha tudo que ele realizou em benefício do povo de Israel. A gente tem o Salmo 18, versículo 31, mas tem um outro salmo que eu quero ler aqui com vocês, eu quero fazer questão de ler esse salmo, porque se a gente sobrepor ele a Marcos 4, parece que a gente está lendo o mesmo relato. Ele tem uma forte conexão com a travessia do Mar Vermelho, mas com Marcos 4 parece que se encaixa perfeitamente. Eu quero ler com vocês, olha que incrível. Versículo 6, pois quem pode se igualar ao Senhor? Ou seja, quem é este? Quem entre os poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável, ele é reverenciado por todos os que o cercam. E lembre-se que os discípulos estão ao redor de Jesus em Marcos 4, com aquela sensação de pavor do tipo, quem é este? Reverenciando tudo o que aconteceu. E olha a sequência. Ó Senhor Deus, quem é poderoso como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Olha só agora. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes se aquietar. Tem uma grande chance dos discípulos, diante do relato de Marcos 4, estarem olhando para tudo que Jesus realizou. E versos como esse estarem passando na mente deles. Tipo, quem é este? Quem é como o Senhor? A gente cresceu ouvindo afirmações relacionadas à capacidade divina e que nenhum homem tem tal autoridade sobre a criação como o nosso Deus. Quem é este, cara? E a gente precisa lembrar que os discípulos estavam numa jornada. Eles sabiam que Jesus era um grande mestre, que ele era o Messias, que ele era um grande rabino. Mas aquietar o mar dessa maneira, isso muda tudo, coloca Jesus numa outra categoria. Talvez eles ainda não tivessem compreendido na plenitude a resposta dessa inquietação que eles levantaram. Quem é este? Mas algo mudou a partir dessa inquietação. Isso mexeu com eles. C.S. Lewis, ele popularizou um argumento fenomenal chamado de trilema. Ele dizia que ou Jesus ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é divino. Qualquer pessoa que alegue ser Deus não pode estar em nenhuma outra categoria, a não ser nessas três opções: mentiroso, lunático ou divino. E se ele era mentiroso, cara, ele enganou a humanidade com uma farsa muito bem elaborada, e ele continua enganando a humanidade através dessa farsa muito bem elaborada. O que torna essa farsa, essa possível farsa, não apenas muito elaborada, mas um milagre. Se ele era um lunático,
cara, ele era iludido sobre a sua identidade. E as pessoas que seguiram ele se iludiram também. Mas se ele era divino, isso muda tudo. A resposta dessa inquietação, quem é este? Se ela estiver conectada com a divindade, isso muda tudo. Isso vai revolucionar a nossa maneira de se relacionar com o espiritual. E também com tudo aquilo que nos cerca aqui agora. E eu quero propor que a gente coloque Marcos 4 à prova, com esse trilema. Vamos supor que Jesus fosse um mentiroso. A tempestade seria como um teste surpresa, que não poderia ter sido previsto, e que iria revelar toda a fraude. Imagina que você está estudando, sei lá, administração, e um colega de sala ele começa a se gabar do conhecimento dele sobre uma das matérias que vocês estão cursando. E ele diz que ele já se especializou nessa matéria, que ele estuda isso X horas por dia, que ele domina o assunto, que ele tem uma série de certificados por fora sobre esse assunto. E, de repente, o professor resolve aplicar um teste surpresa. E esse aluno que estava se gabando, ele falha miseravelmente no teste, ele tira 0. A mentira, a farsa foi revelada pelo teste surpresa. Ou seja, se Jesus era um mentiroso, a tempestade teria revelado isso. Se ele era um lunático, a tempestade seria um choque de realidade muito grande. Não só para Jesus, mas para as pessoas que estavam se iludindo com a loucura daquele homem. Agora, parece que Marcos 4 está revelando para a gente que se Jesus é divino, a tempestade confirmou isso. Porque ele dominou sobre a criação. Já sacou qual é a nossa boa notícia de hoje? Jesus é quem ele disse ser. Vou repetir, Jesus é quem ele disse ser. Existem 5 implicações que a gente pode extrair dessa boa notícia. Se Jesus é quem ele disse ser, segui-lo sempre será a melhor opção. Lembre-se, os discípulos estavam cansados, eles estavam, diante de uma orientação que não fazia muito sentido, mas eles se submetem, eles experimentam tudo o que eles experimentaram. Seguir a Jesus é sempre a melhor opção. Agora, note que eu não disse que é a opção mais fácil. Tem uma grande diferença. A melhor opção nem sempre é a mais fácil. Nós não temos garantias bíblicas e, principalmente, nenhuma promessa através desse texto de Marcos 4 de que todas as nossas tempestades, os nossos dilemas, os nossos problemas serão solucionados aqui e agora. O apóstolo Paulo, ele, depois que se converteu, começou a seguir Jesus, ele começou a viajar, evangelizar, realizou grandes milagres, mas algumas tempestades não cessaram. E, inclusive, ele enfrentou naufrágio. Mas seguir a Jesus para Paulo era a melhor opção, não era mais fácil. Eu acho que esse texto traz para a gente uma implicação dentro do que nós estamos conversando aqui, de que seguir a Jesus é a melhor opção, que pode libertar você, talvez, no dia mau. Porque algumas tempestades, elas surgem de fato por conta dos nossos pecados, das nossas escolhas zoadas, mas tem outras tempestades que são naturais, que a gente vai ter que enfrentar, assim como o apóstolo Paulo enfrentou. E não é porque você está enfrentando uma tempestade que necessariamente isso significa que Deus está contra você. Já parou para pensar nisso? Os discípulos estavam obedecendo a Jesus quando eles se encontraram no meio de uma tempestade. Eles estavam seguindo a Jesus, as orientações que Jesus deu, e mesmo assim eles passaram por uma tempestade. Seguir a Jesus sempre será a melhor opção, mas nem sempre a mais fácil. E ainda que você experimente momentos difíceis, diante de Jesus você pode passar de um estado de amedrontado para maravilhado. E isso é incrível. Se Jesus é quem ele disse ser, nós temos uma segunda implicação. Nós podemos viver de maneira dependente. Ou seja, o relacionamento autêntico com Deus por meio de Jesus
não traz para a gente uma fé de autossuficiência. Na tempestade, seja ela qual for, a melhor opção é recorrer a Jesus. É se agarrar a essa boa notícia de que Ele é quem Ele disse ser. E enfrentar as tempestades que talvez não cessem. Mas não é um convite para a autossuficiência. Talvez se naquele momento os discípulos tivessem, vamos tentar resolver sozinho, deixa Jesus dormindo aqui e tal, a gente resolve, a gente tem a nossa experiência, a gente sabe como lidar com uma tempestade, com um barco, talvez a situação teria se tornado ainda mais delicada. Nós não somos chamados para desenvolver uma jornada espiritual de autossuficiência. Com um upgrade, talvez, nas minhas capacidades, e aí eu vou crescendo, me aperfeiçoando, e eu vou, subindo de nível espiritualmente a ponto de não precisar mais de Jesus. Não é isso que o texto está falando para a gente também. Nós não podemos ter fé em nós mesmos, mas em quem Jesus é. Se Jesus é quem Ele disse ser, nós temos uma terceira implicação. O medo diante das tempestades, diante das más notícias, ele pode ser transformado na presença de Jesus e ele pode ser substituído pelo temor. E tem uma grande diferença entre medo e temor. No texto, nós temos no versículo 40 e no versículo 41 essa distinção clara. Os discípulos estavam com medo diante da tempestade. Eles estavam gritando, eles estavam experimentando até uma ausência de razão. Eles estavam com medo. Um medo que estava direcionando eles ao caos. Mas depois que eles olham para Jesus e contemplam quem Jesus é, o medo ele é substituído pelo temor. O pavor que aparece aqui na descrição, ele é o temor. Eles estão atônitos, maravilhados diante de Jesus. Ou seja, o medo, a covardia diante de Jesus pode ser transformado em temor. E o temor, biblicamente, ele é o princípio da sabedoria, ele traz entendimento, ele traz clareza. Se você conseguir pela fé abraçar essa verdade, essa boa notícia de que Jesus é quem Ele disse ser, na tua jornada, no teu relacionamento com Deus, isso pode se tornar uma realidade. Se Jesus é quem Ele disse ser, quarta implicação, existe esperança para novos começos. Isso é lindo. Isso é incrível. Lembre-se, os discípulos eles estavam questionando o caráter de Jesus, a liderança de Jesus, lançando palavras ásperas. Será que a gente vale tão pouco assim, Jesus? Você está dormindo? Não está vendo tudo que a gente está passando aqui, enfrentando? E quando Jesus se levanta, ele olha para os discípulos e ele não joga na cara deles tudo que eles falaram. Repreende eles e fala assim, não, vou escolher outros discípulos. Vocês não passaram no teste, não tem jeito. Pelo contrário, ele olha e fala, por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? A gente precisa avançar. Existe uma oportunidade de continuar, de crescer a partir dessa experiência. E o mesmo Jesus que é poderoso para acalmar as tempestades, nós vimos que 2 capítulos antes, ele disse que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Cara, isso deve libertar o nosso coração. O mesmo Jesus que é poderoso sobre a criação, tem a última palavra sobre tudo, ele também tem autoridade e poder para perdoar pecados, para estabelecer novos começos. E nessa repreensão amorosa de Jesus, por que vocês estão com medo, ainda não têm fé, nós ainda podemos extrair uma outra lição sobre os novos começos. Novos começos, eles surgem após momentos desafiadores, fracassos, quedas. E quando Jesus diz assim, olha, vocês ainda não têm fé, o que esse ainda significa? Significa que as experiências, por mais que elas sejam doloridas, ruins, às vezes devastadoras, elas podem ser úteis. Depois de tudo que vocês viram, é como se Jesus estivesse falando para os discípulos, depois de tudo que vocês viram, ouviram, vocês ainda não têm fé? Ou seja, há um chamado para a gente amadurecer a nossa fé. À medida que a gente tem experiências boas ou ruins aqui e agora, existe essa oportunidade de começar novamente, de estabelecer essa fé autêntica. Uma fé mais madura. Jesus é incrível. E geralmente as pessoas elas acreditam numa força maior.
Não é difícil encontrar alguém que tem fé num poder criador. Mas encontrar alguém que tem fé num Deus que é poderoso, mas que é amoroso e misericordioso, encontrar alguém que tem fé no poder de Deus, mas também no caráter de Deus, ainda que as tempestades não cessem, isso é mais raro. Isso é valioso. E eu quero te desafiar a avaliar a tua fé. Será que a tua fé é essa fé autêntica que Jesus deseja que esteja florescendo em nós? Uma fé que não está simplesmente baseada na calmaria que nós desejamos das tempestades, mas que está alicerçada no caráter de Jesus, na resposta dessa inquietação. Quem é este? Quem é este? Quinta implicação, para a gente encerrar. Se Jesus é quem ele disse ser, presta atenção nisso, nós não podemos nos calar. Diante da revelação que nós recebemos, Jesus é quem ele disse ser, nós devemos ter, cara, um comportamento de inquietação. Inquietação. Pensar assim, cara, se Jesus é quem ele disse ser, isso muda tudo. Eu anotei uma frase aqui, eu quero ler com vocês, sobre o Salmo 89, que a gente sobrepôs a Marcos 4. Ele começa de uma maneira muito, muito bela no versículo 1, dizendo assim, olha, eu cantarei sobre o amor desse Deus para sempre. Eu anunciarei a tua fidelidade, ou seja, sobre quem o Senhor é, o seu caráter, para todas as gerações. Feliz é aquele que anda na tua presença. O dia todo, essas pessoas que estão se relacionando com Deus por meio de Jesus, elas se alegram nessa revelação de que Jesus é quem ele disse ser, nessa revelação de quem é Deus, no caráter de Deus, e elas não se calam. E o Salmo 89 ele foi escrito num contexto de desafio, de dilemas. E é como se o autor do Salmo estivesse dizendo assim, olha, seja o que for até aqui que tenha acontecido, comigo, ao meu redor, nada me impedirá. O meu coração, cara, vai estar sempre esperando no caráter de Deus de maneira confiante. Eu vou estar esperando sempre o fator divino. Quanto ao futuro. E eu continuarei sempre, de maneira inabalável, a nutrir esse sentimento e essa expectativa. O salmista não se cala, mesmo diante da situação adversa. E o mesmo Jesus que acalmou a tempestade, o mesmo Jesus que morreu, ressuscitou, que provou ser quem ele diz que é, esse mesmo Jesus comissionou os discípulos em Mateus 28, dizendo, olha, vocês precisam ir por todo mundo, vocês precisam pregar esse evangelho, essa boa notícia que vocês receberam, de que eu sou aquele que vocês estavam esperando. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês precisam viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Uau! E eu lembro de uma reportagem que mexeu muito comigo. Minha mãe tinha compartilhado comigo um link sobre um garoto de 7 anos. O nome dele era Thomas. Ele tinha ido para a escola com uma camiseta do Super-Homem. E a professora se incomodou um pouco com isso, porque ele estava sem uniforme. E ela foi questionar ele numa boa. Olha, cadê seu uniforme? Por que você está com essa camiseta do Super-Homem? E ele falou assim para ela, professora, eu estou com a camiseta do Super-Homem porque eu sei agora que o meu tio é o Super-Homem. E aí a professora falou, mano, como é que eu explico para esse menino que o tio dele não é quem ele disse ser? E aí os amiguinhos começaram a caçoar, a tirar uma onda com ele. A situação começou a ficar um pouco mais delicada, a direção da escola foi envolvida. E aí os pais do Thomas foram chamados e a mãe dá um telefonema e pede para o tio visitar a escola. E o tio do Thomas era de fato o ator que estava interpretando o Superman. Cara, como igreja, nós queremos ser como Thomas, que entendeu a revelação de quem o tio dele era. E no nosso caso, nós entendemos a revelação de quem Jesus é. E isso tem que mudar tudo. A maneira como a gente lida com a Bíblia, com a nossa devocional diária, como é que a gente lida com os nossos recursos. Já parou para pensar nisso? Se nós formos uma comunidade de pessoas apaixonadas por essa revelação, convictas dessa revelação, de que Jesus é quem ele disse ser,
Isso muda tudo, isso vai revolucionar a tua vida e a tua história. Como é que você vai lidar com o seu dinheiro se Jesus é quem ele disse ser? Se o que ele ensinou e propôs é verdade, é a única verdade firme e sólida, a qual a gente pode se agarrar. Como é que eu vou lidar com o meu tempo? Como é que eu vou lidar com os meus dons? Como é que eu vou administrar, cara, as coisas na minha casa, no meu trabalho, se Jesus é quem ele disse ser? Como igreja, isso está no nosso projeto. Você pode baixar ele no link que está disponível no Instagram da Igreja Multi. Nós queremos ser uma igreja apaixonada por essa revelação sobre quem Jesus é. Nós queremos ser apaixonados pela palavra de Jesus, pelo que ele diz, pela sua missão, ou seja, por aquilo que ele ordena. Nós queremos ser uma igreja realmente preocupada com o que Jesus pensa, porque ele é quem ele disse ser, e isso muda tudo. Nós queremos ser uma igreja que está preocupada com o que Jesus ordena, cara, com aquilo que Jesus oferece. E a nossa direção, como Igreja Multi, sempre será a voz de Jesus e a revelação, essa boa notícia de que ele é quem ele disse ser. E eu quero orar para que Deus transforme isso numa realidade, não só para nós como comunidade, mas para a sua vida também, de maneira individual. Deus, muito obrigado por essa boa notícia de Marcos 4, de que o Senhor é quem o Senhor disse que é. Muito obrigado, porque o Senhor se fez homem, o Senhor sofreu uma morte vergonhosa no nosso lugar. E nós, Deus, recebemos essa revelação com amor, com paixão, com fé, pedindo para que o Teu Espírito gere em nós a força necessária, a resiliência necessária diante das tempestades, dos desafios, diante da proposta corrida que o Senhor colocou diante de nós. Deus, nos dê força, nos dê ousadia, para que como igreja e como discípulos de Jesus, nós possamos de fato viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Como é bom olhar para Jesus e confiar que Ele realmente é quem disse ser. E essa boa notícia deve afetar todas as áreas da nossa vida. A forma como nós usamos os nossos dons, os nossos recursos, o nosso tempo. E nesse momento nós queremos te convidar a exercer generosidade através do nosso Pix, que está aparecendo aqui embaixo. Nós queremos muito interagir com vocês também através do nosso Instagram. Então nos siga por lá, @igrejamulti. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.